Para você, o que significa perdão? É conviver com a pessoa e não se esquecer do que ela fez? Ou é dar uma nova chance, como se nada tivesse acontecido? Depois de um apelo para que o povo se lavasse, se purificasse e deixasse de praticar as coisas más, agora Deus chama o povo para um diálogo. Olha o que diz em Isaías, no capítulo 1, no verso 18. Lá diz o seguinte: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Neste texto, Deus está chamando o povo para arrazoar, para dialogar. Normalmente, quando cometemos algo de errado ou se fazem algo de errado conosco, a primeira coisa que acontece entre as duas partes é evitar o diálogo. Veja que Deus já está ensinando uma primeira lição. Se houve um problema, é necessário dialogar, conversar, arrazoar. Deus está chamando o povo então para um diálogo para acertarem os ponteiros. Deus ainda afirma que não importa o quão longe o povo tenha ido, o quão vermelho tenha sido o pecado. Ele diz que é necessário conversar para que o pecado possa se tornar branco como a neve. Você já viu a neve? Se não, Deus pode estar dizendo para você que os seus pecados, que são vermelhos como a escarlata, pode se transformar brancos como a polpa de um coco. Ah, isso com certeza você já viu. O vermelho aqui, relacionado ao pecado, está ligado à questão de vida ou morte, o derramamento de sangue. Na verdade, o sangue representa a vida, mas quando o sangue é derramado, ele representa a morte. Ele significa morte, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Deus está dizendo que mesmo que o pecado seja tão vermelho que represente a morte, ele pode limpar o pecado e transformá-lo mais branco como a polpa de um coco, como a neve ou como a lã. Deus tem essa capacidade de purificar, transformar e mudar totalmente a vida do pecador para uma nova vida. Em Salmo, capítulo 51, no verso 7 e também no verso 14, nós encontramos novamente essa referência de o pecado ser vermelho e Deus transformá-lo em branco. Purificai-me com o isopo e ficarei limpo. Lavai-me e ficarei mais alvo que a neve. O verso 14 diz assim: Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Veja que Deus sempre relaciona o pecado com o sangue, com a morte. E Deus quer mudar isso na vida de cada um de nós. Deus quer nos absolver, nos perdoar. Por isso, Ele, ao nos perdoar, permite que nós sejamos renovados, como se nada tivesse acontecido. O nosso desafio hoje é exatamente fazer uma oração, como o Salmo 51, onde Davi diz: purifica-me. Davi pede a purificação a Deus, e esse deve ser o nosso pedido hoje. Pedir para que Ele nos purifique, nos perdoe e nos transforme mais brancos como a neve ou a polpa do coco. Mas também devemos pedir para que Ele nos livre dos crimes de sangue, que é o pecado. Eliminar o pecado da vida é algo que só Deus pode fazer. E devemos pedir a Ele esse livramento, mesmo estando no mundo, que Ele nos livre do mal.